2086. 68 anos após o jogo do abate, 30 mil metros acima do solo do estado de Nevada, formas de vida extraterrestre que se autodenominam Simurianos surgiram acompanhados de sua nave-mãe, conhecida como Naunax, carregando cerca de 50 mil compatriotas e exigindo proteção como refugiados. Japão? Como assim? O país mais poderoso deste planeta não era os Estados Unidos? Perguntou aquele que parecia o líder, um homem de 3 olhos e chifres. Acontece que os Estados Unidos declararam que toda a autoridade diplomática está nas mãos do Japão. O que parecia um dos conselheiros fechou os olhos e pôs o dedo no terceiro olho da testa. Então disse: Entendi. Acho que as pessoas cujos poderes mais se assemelham aos nossos estão no Japão. Neste planeta eles se chamam de feiticeiros Jujutsu. Yuka Okotsu, neta de Yuta Okotsu e Maki Zenin. Aos 6 anos, ela ganhou um presente de seu avô. Yuka, fique com este anel. Posso mesmo? Você sempre quis usá-lo, não? Mas este é seu tesouro, vovô. Tem razão, mas como você é muito arteira, eu acabo ficando um pouco preocupado. Esse anel cuidará de você até que se torne uma ótima feiticeira Jujutsu. Trate de se esforçar, viu? 4 anos depois, Yuta faleceu. Maki havia falecido antes dele, e isso enfraqueceu cada vez mais. Até esse dia chegar. Vovô, pode deixar que eu vou ficar tão forte quanto você. Após isso, o anel foi tomado de Yuka, pois ele era mais apropriado ao seu irmão, Tsurugi Okotsu. Yuka ficou furiosa e tentou recuperar o objeto amaldiçoado. Esse anel é muito importante pra mim. E pro vovô, me devolve. Não fui eu quem decidiu isso. Ela tentou reivindicar o anel na base da força, mas levou uma porrada. A garota então treinou duro, determinada a fazê-los admitir que era a pessoa adequada para ficar com o anel. 2086. Presente. Um homem jogava videogame retrô com uma criança em um local suspeito, cheio de amuletos e selos ritualísticos no chão. As crianças de hoje em dia ainda jogam esses jogos retrô? As meninas nem tanto. Sei. Eita, você é bom, hein? Que nada. Só me deixam jogar durante 1 hora por dia lá em casa. Mas na casa dos meus amigos, os pais deles deixam eles jogarem o final de semana inteirinho e nem ficam bravos. E eles ainda gastam bastante dinheiro com jogos online. Meus pais são horríveis. E também só me deixam assistir 30 minutos de vídeo por dia. Olha a putaria. Mas você tem idade pra jogar esse tipo de jogo? Por quê? Porque, olha só, eu morri. Isso é pesado. Ué, isso é normal. Então tudo bem se é algo normal? Isso aí. Então, se é algo normal, não pode reclamar se o mesmo acontecer com você. Esse era mais um dos muitos casos de sequestros de japoneses para serem usados como recursos de energia, graças ao vazamento da energia amaldiçoada. Sequestros de pivetes em Kyoto estava se tornando frequente. A polícia não conseguiu encontrar nada no caso mais recente, então suspeita-se que o envolvido seja um feiticeiro. O Sami, um feiticeiro de grau superior, passou a missão de investigar o local dos crimes e reportar aos superiores para os irmãos Okotsu, Yuka, de 16 anos, e Tsurugi, de 17. Eles seriam acompanhados de um Simuriano, com o terceiro olho tapado para disfarçar sua identidade de extraterrestre. Sou Marulu, Val, Vol e Euvori. Podem me chamar de Maru. Um feiticeiro de outro país? Isso é bem raro de se ver, é mesmo? Hã? A energia amaldiçoada emocional é característica dos japoneses, então, inevitavelmente, os feiticeiros Jujutsu só nascem no Japão. Mas é claro, existem exceções como você. Entendi. Então esses sequestros foram realizados visando essa energia amaldiçoada, certo? O Sami confirmou. É comum ver japoneses sendo vendidos por um bom preço no mercado negro. Tsurugi ficou confuso. Ei, espera aí, esse cara não sabe nem disso? Perguntou e disse que tem suas preocupações em deixá-lo ir na missão. Já Yuka não vê problema, pois duvida que vai enfrentar algum usuário ou mestre de maldição. Mestre de maldição? Maru ficou confuso. Ei, bichinha, mestre de maldição e não feiticeiro Jujutsu? Ei, o que é um mestre de maldição? Ei! Ele ficou perturbando, enquanto os irmãos discutiam suas discordâncias. Até que responderam. É o mesmo que o feiticeiro Jujutsu, só que do mal! Nossa, como eles são bárbaros. E eles falam mais que eu. O Sami mentiu que Maru veio como representante de uma nação signatária, para aprender mais sobre os feiticeiros japoneses. Bom, não foi tão mentira assim, mas ocultou que a nação era de outro planeta. O verdadeiro objetivo oculto de Maru era ver se os terráqueos que possuíam habilidades iguais às dos Simurianos estão aptos ou não a coexistir com seu povo. Já vou deixar claro logo de início, não importa o que aconteça, não contem comigo. Afinal, os superiores me mandaram não interferir em nada do que vocês fizerem. Tá, então fica pra trás, otário. Ele já tá se tornando uma pedra no sapato. Os dois vazaram em direções opostas e deixaram Maru sozinho com cara de bunda. Depois, ele ficou cabisbaixo, sem saber pra onde ir. Até que Yuka decidiu voltar e disse pra ele não chorar por besteira. Assim você faz parecer que a errada da história sou eu. Relaxa que não fez nada de errado. Logo a barriga de Maru soltou um estrondo. Estava morto de fome. Yuka o levou para comer um takayoki, um popular bolinho crocante por fora e cremoso por dentro, recheado com pedaços de polvo.
Maru ficou sem palavras com o sabor. Enquanto comia, Maru comentou que reparou que Yuka e Tsurugi eram irmãos, pois eram parecidos. Não somos nada parecidos. Vocês não se dão bem? Nada bem. Tudo porque ele roubou meu tesouro. Roubou? Mais ou menos. Ela fala sobre o anel e explicou que é um objeto amaldiçoado muito importante do clã Gojo, e somente os melhores feiticeiros Jujutsu podem usá-lo. Era dela, mas sua mãe tomou e entregou pra ele do nada. Tsurugi é um feiticeiro tão incrível assim? Maru perguntou, mas Yuka disse que não era nada demais. Afinal, o próprio Sami disse que os dois estavam no mesmo nível. Tsurugi era no máximo um cara esforçado. Isso é algo bom, não? Não é nesse sentido. De fora é fácil ver o esforço dos outros. É por isso que ele não para de ficar treinando pra chamar atenção. E só tá se exibindo pra todo mundo. É como se dissesse, olhem pra mim, tô me esforçando, sou muito forte. E tudo isso porque ele não quer que eu pegue o anel de volta. Ele nem fez memórias com o vovô. E eu também tô me esforçando, sabia? Maru então ficou determinada a mostrar pra todo mundo que Yuka é braba. Então sugeriu resolver a missão só eles dois. Agir por conta própria sim é um tabu no nosso ramo. Ah, entendi. Mas eu não disse que não faria. Espera aí. Você disse que não iria interferir. É só eu não usar essa tal energia amaldiçoada que ninguém vai descobrir. Eles começaram a investigar a área em que aconteceu os incidentes. Até que Maru ficou exausto. Desisto. Não encontramos nada. Mas Yuka parecia ter notado alguma coisa. Ela marcou todo o trajeto no seu celular holograma acoplado na pulseira. Presente da modernidade. Anotou algumas coisas e depois perguntou qual trajeto Maru gostaria de seguir, um após o outro. Em seguida, mostrou as anotações. Direita, esquerda, reto, direita, esquerda. Os exatos mesmos trajetos que Maru escolheu. Era como se ela tivesse previsto tudo. Acontece que o caminho que seguiram tinha uma manipulação física do olhar e uma maldição lançada sobre ele. Então, provavelmente, um feiticeiro pode levar pessoas que estão andando aleatoriamente ou crianças movidas pela curiosidade diretamente pelo caminho que ele desejar. É possível que essa seja a condição de ativação de uma técnica de barreira. Uma barreira que captura qualquer um que passar pelos caminhos predefinidos. Isso tudo deixa Maru irritado, mas também impressionado com a perspicácia de Yuka. Mas ela disse que não foi nada demais, e Tsurugi concordou. Ele apareceu e já havia percebido a barreira, o que deixou Maru mais uma vez impressionado. Isso aqui vai capturar qualquer um que seguir por esse caminho, Tsurugi disse. Maru se desculpou com Yuka por não conseguirem resolver o caso antes. Ela pergunta por que ele se importa tanto com isso. Maru então revela que também tem um irmão gêmeo mais novo, e eles não se dão muito bem, apesar dele tentar muito. Qual o motivo da briga de vocês? Não tem nenhum em especial, mas de acordo com ele, eu sou muito atrapalhado e isso acaba o irritando. É doloroso não conseguir entender meu irmão, e é doloroso saber que meu irmão não consegue me entender. Pensar que isso continuará para sempre é doloroso também. Eu acho que será doloroso para vocês se ficarem iguais. Então eu queria que vocês resolvessem o problema do anel e fizessem as pazes novamente. Depois dessa besteirada, eles interditam o local com fita. Mas não foi o suficiente. Uma criança logo passou correndo e seguiu o caminho até o fim. Tsurugi tentou impedi-lo, mas foi lento. Duas mãos gigantescas surgiram no corredor, apertaram a criança e sumiram junto dela. Devemos estar enfrentando um mestre de maldição de alto nível para ser capaz de aplicar uma transferência espacial em uma barreira assim. Mas nós também viemos até aqui seguindo a rota certa. Maru, Yuka, eu vou seguir aquele moleque. Vão até o Sami e reportem o ocorrido. Nem vem, eu vou também. Vai não. Por quê? Porque eu vou provar que sou mais forte que você. Nem ferrando. Eu vou também. Ambos se colocam lado a lado no ponto em que o garoto foi levado. Mas somente Tsurugi foi atingido pela técnica da barreira. Ele foi teleportado, mas sua espada não foi junto. Era um objeto amaldiçoado. A barreira repelia qualquer coisa que tivesse um certo nível de energia amaldiçoada. Era uma barreira especial para não deixar feiticeiros Jujutsu entrarem. Isso deixou Maru confuso. Mas Tsurugi não é um feiticeiro? Yuka explicou que ele é um caso especial. É um feiticeiro que não manipula energia amaldiçoada. Por isso, usa ferramentas amaldiçoadas. Assim como sua avó, Maki. Yuka não sabia para onde ir. Então, decidiu apenas reportar o ocorrido para o Sami. Como Tsurugi disse. Maru disse ter um plano para identificar o local onde ele tá. Mas Yuka não se importa. Eu não tô com um pingo de motivação agora. Motivação? Ouviu o que ele disse, né? Ele só queria me irritar. Mas aposto que ele não esperava que não pudesse levar sua espada junto. Toma essa, otário. Se entrar em contato com o Sami, ele vai vir rápido? Ele deve estar em Tóquio agora. Mas se tiver algum feiticeiro livre por aqui... deve ter alguém. De jeito nenhum. Temos que salvá-lo. Fica na tua. Tô menstruada. Se Tsurugi acabar morrendo por isso, você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Não podemos permitir isso. O Tsurugi pode acabar mudando seus pensamentos algum dia. Mas se ele morrer, isso nunca vai acontecer. Ele é seu único irmão. Confie nele. Mesmo que vocês briguem. Mesmo que se xinguem. Não amaldiçoe seu próprio irmão. Sai daí, maluco. Não venha enfiar teus ideais em mim. Qual o problema de serem só meus ideais? Talvez eu saia machucado se alguém não conseguir viver de acordo com meus ideais. Talvez isso acabe me envergonhando. É doloroso, mas é só isso também. Se for pra desistir dos meus
meus ideais. Então que seja depois de eu me machucar ou passar vergonha. Eu ainda não vou desistir do meu irmão mais novo. Então, Yuka, você não deve desistir. Aff, eu não vou lá pra salvar ele. Eu vou é pra bater nele. Isso, vamos nessa. Enquanto isso, Tsurugi estava com as mãos atadas, diante do sequestrador. Ele diz que as ruas de Kyoto seguem o formato ortogonal, e que por isso ali era o local perfeito para sua técnica de barreira. Mas acha que devia ter feito isso em uma cidade que tem uma escola de Jujutsu? Como pode ser tão burro? Julgando pela sua situação, acho que o burro aqui é você. Não achei que fosse vir uma contenção como essa junto com a transparência espacial. O bandido diz que, de qualquer forma, já estava saindo do ramo de sequestro e venda. Ele presume que Tsurugi saiba o motivo, já que é um feiticeiro Jujutsu, mas ele não tinha ideia. Desembucha, diz logo. Os alienígenas chegaram. O quê? Tsurugi pensou que o cara se tratava de algum conspiracionista, mas ele estava falando sério. O quartel-general reconheceu essa invasão terrestre como um incidente de classe especial, igual ao incidente de Ryomen Sukuna, que ocorreu há 68 anos atrás. Sukuna? Impossível! Esse é o nome do monstro que criou o Marco Zero da explosão na Terra Assombrada de Shinjuku, sabia? Uau, que bom conhecimento sobre a história moderna. Após a implementação do Tratado de Segurança Paranormal de Kyoto, as questões diplomáticas com os alienígenas foram deixadas inteiramente para o Japão. Mas as barreiras culturais entre os planetas serão inevitáveis e levarão a enormes distorções. E sabe de uma coisa? Eu tô achando que os alienígenas estão prestes a começar uma guerra com a gente. E provavelmente, a guerra e essas questões diplomáticas mostrarão a verdadeira face do Japão. O que você quer dizer com isso? A migração à extinção. O jogo do abate, de 68 anos atrás, foi o incidente que levou à criação desse tratado. Foi graças a pessoas como Satoru Gojo e Yuji Itadori que deram um fim a tudo aquilo. Mas você conhece alguém tão incrível quanto eles no Japão atual? Quando o mundo descobrir o quão fracos os feiticeiros Jujutsu têm se tornado, essa farsa de novo comércio de energia acabará. Aposto que o valor dos japoneses vai cair bastante também. Isso vai acabar com o meu empreendimento. Tô na hora de desistir. Mas por último, meu plano é te vender e ganhar uma graninha antes de sair dos negócios. Então ele não vai me eliminar só porque eu sou uma mercadoria? Eu adoraria saber qual é o meu valor. Vai me vender junto com aquele pirralho de agora há pouco? Não. Todos os pivetes já estão embalados e prontos para envio. A imagem dos pivetes embalados como produtos deixou Tsurugi furioso. Ele começou a provocar o pilantra, dizendo coisas como: tu é tão bosta que não consegue nenhum emprego de repositor no atacadão. O pilantra então começou a chutá-lo. Olha como ele é bonzão. Pode gritar o quanto quiser. Ninguém vai aparecer que vai te salvar. De repente, a porta foi arremessada contra ele. Alguém havia aparecido para salvar Tsurugi. Yuka e Maru. O Simuriano havia utilizado sua técnica para encontrar o esconderijo. Vocês dois são irmãos de sangue, né? Eu vou usar a minha técnica amaldiçoada para trazer harmonia entre você e o mundo. Minha técnica amaldiçoada buscará o equilíbrio e encontrará a pessoa que é igual a você. Ou seja, ela vai encontrar o Tsurugi. Você deveria mesmo estar usando energia amaldiçoada? É só um pouquinho, ninguém vai perceber. Assim, finalmente chegaram. Depois, Tsurugi se liberta. Yuka chama sua atenção e o desafia para uma luta. Quê? Mas agora? Yuka avança com as palmas abertas, as usando como garras. Tsurugi bloqueia a sequência de ataques. Desvia o braço da irmã usando a mão esquerda, a fazendo abrir a guarda. Então a acerta com um socão na testa, a jogando no chão. Ela começou a chorar. Esse baitola é muito forte. É claro que eu já sabia disso. Ele tá sempre se esforçando, treinando igual o Zoro. Ela enxuga as lágrimas, levanta e aponta para o sequestrador. Mão na cabeça, vagabundo! Mas que desgraça foi essa? Ela bate suas palmas e utiliza a técnica que chama de Ugakuzo, as garras das mandíbulas caninas, ao imbuir energia amaldiçoada nas mãos, de maneira que formem garras. Ela avança contra o bandido e o golpeia com a pata direita. Ele tenta se defender, mas sofre 3 cortes no antebraço. Então ele toca em um dos amuletos do chão, e assim consegue teleportar para outra marcação, atrás de Yuka. Ele atacou com o martelo, e ela conseguiu se virar a tempo para se defender com as garras. Ele apareceu atrás de mim num segundo. A sua arma também. A mesma barreira que ele usava para capturar, está sendo usada aqui também. Eles logo ouvem um barulho. Tsurugi estava sacando sua ferramenta amaldiçoada, Honoyagi. As faíscas geradas pela bainha e pela guarda da espada eram infundidas na lâmina, estilo sombra. Saque rápido! Tsurugi disparou uma rajada de fogo com o saque. Uma espada que pega fogo? Os amuletos de maldição que coloquei para construir a barreira estão queimando. Yuka aproveita que agora, sem os amuletos, ele não pode teleportar para acumular energia amaldiçoada na postura do Gon e então disparar seu ataque final, mordida giratória. Assim o mestre de maldição foi derrotado. Yuka, você ficou forte, hein? Eu também vou me esforçar mais para poder te devolver logo esse anel.
Quando Tsurugi tinha 7 anos, ouviu seu avô dando o anel para sua irmã. Ele reclamou com sua avó, Maki, dizendo que também queria o anel. Ela explicou que era um amuleto que serve para proteger contra perigos. Você não precisa daquilo, Tsurugi, porque você é forte. Após o falecimento de Yuta, o anel foi entregue a Tsurugi por sua mãe. Ele não queria, e perguntou o motivo. E ela disse que ele precisava dele, e que foi uma decisão do próprio clã Gojo. A vontade dele não importava. A vovó me treinou pessoalmente. Eu não preciso daquele amuleto. Vou me tornar mais forte. Vou fazer com que todos digam: você não precisa mais desse anel. Você é realmente o neto da Maki. Pensou o garoto. Ele treina arduamente para provar que não precisa mais da proteção do anel. E enfim devolvê-lo para sua irmã. Mas ela não sabia. O que você quis dizer com isso? Ela perguntou. Mas logo, o mestre de maldição começou a chamá-los de idiotas. E iniciou sua técnica. Não para teleportar seu corpo, mas sim o dos pirralhos. Pois no pacote em que eles estavam, haviam os amuletos. Seu objetivo era enviá-los diretamente para o comprador. Mas de repente, Maru abriu o terceiro olho. O maldito foi atingido por um impacto que o derrubou. Maru? O que foi isso? Maru, não me diga que você... Os alienígenas chegaram. Não me diga que você é um alienígena. Alguns dias antes, no Museu de Ciências Futurísticas de Kyoto, o Sam e seu assistente, Mino, estavam prestes a ter uma reunião com os representantes dos Simurianos. Mino acha que seria melhor, antes de tudo, os Simurianos ficarem em quarentena e passarem por uma avaliação médica antes de qualquer reunião. Afinal, não dá pra ter certeza de que não haverá efeitos de doenças infecciosas ou algo do gênero. Mas a situação era séria. Religião, idioma, história, cultura, tudo sobre eles era desconhecido. O Sam acredita que se eles forem tratados como agentes patogênicos, a chance de receberem uma declaração de guerra seria grande. Pensando agora, não sabemos nem os critérios de definição de gênero deles. 2 homens indo cumprimentá-los pode gerar algum tipo de desconforto. Você está começando a entender. Estamos apenas contando com a sorte. Receberam na sala de reunião 2 Simurianos. Um velho chamado Jabaloma, que foi enviado para resolver as questões diplomáticas, e ao seu lado, o oficial de despacho Cross, o irmão gêmeo de Maru. Nós estamos profundamente agradecidos pela calorosa recepção do pessoal da Terra. Eles estão falando em japonês. Fico feliz em ouvir isso. Vocês são muito bem-vindos. Me chamo Sami. Fui nomeado ministro das Relações Exteriores. E eu sou seu assistente. Me chamo Mino. Ninguém me disse que eles sabiam japonês. Será que nos Estados Unidos eles falavam em inglês? Não, mesmo que eles falassem, deviam ter relatado isso pra gente. Mas pra ficar apressando a gente sobre o fornecimento das tecnologias alienígenas eles servem, né? Deve ter sido de propósito. Após a resolução dos casos paranormais de Kyoto, o Japão tem se mostrado pouco cooperativo em todas as questões. Então não podemos contar com qualquer assistência da comunidade internacional. Como a barreira do idioma já não é um problema, eles terão mais vantagens em coletar informações. Depois que todos já estavam sentados, Jabaloma perguntou se podiam chamar o representante deles para a reunião. Ele não o trouxe de uma vez, pois poderia haver algum mal-entendido. É porque o conceito de estar desarmado não se aplica a ele. Não poderíamos deixá-lo participar sem que antes vocês soubessem que ele não tem intenção de atacar. Então, aquele monstro de chifres entrou na sala. Aquela presença aterradora fez o Sami e Mino congelarem. Depois da reunião, eles 2 se reuniram em outra sala. Mino estava completamente desesperado. Aquilo não foi nada bom. Então é isso que queriam dizer com algo nível Ryomen Sukuna. Ele daria conta de derrubar nosso país sozinho se quisesse. Isso deixou nossa posição bem clara. Nós deveríamos dizer obrigado por não nos invadir, mas também não podemos simplesmente aceitar tudo o que nos pedirem. Na reunião, os Simurianos pediram que escondessem que o enviado Simuriano é um alienígena e o deixassem acompanhar os feiticeiros Jujutsu em missões e em instituições de treinamento. O Sami disse que seria ótimo se essa fosse a única solicitação deles. Ele decidiu atribuir essa missão aos irmãos Okotsu. O fato de eles ainda serem muito jovens deixa Mino com um pé atrás. Mas era justamente pela juventude que o Sami os escolheu. Depois que as informações sobre os Simurianos forem abertas ao público, é provável que um conflito armado decorrente do sentimento de isolamento incite a população. E assim, uma guerra começará. Isso não pode acontecer, disse o Sami. Precisamos evitar essa guerra a qualquer custo. E para isso, precisamos buscar a harmonia verdadeira. Não seremos nós, os adultos superficiais, que conseguiremos tocar o coração dos Simurianos, mas sim o espírito da nova geração. Depois da missão, Tsurugi falou para sua irmã da história de alienígena que o mestre de maldição disse. Yuka achou um pouco exagerado. Tsurugi então tocou no assunto do terceiro olho de Maru. Yuka argumentou que não é tão incomum ver feiticeiros de aparência esquisita. Há quem tenha um olho a menos, mas não quem tenha um olho a mais. E se a gente tirar isso a limpo?
Como Sam e até mesmo Maru provavelmente não iriam abrir o bico, eles decidiram perguntar diretamente ao mestre de maldição. Vocês querem saber sobre o alienígena, não é? Antes disso, de onde você tirou essas informações? Basicamente, todas as informações que são gerenciadas digitalmente já vazaram em algum momento. Especialmente os órgãos governamentais que mantêm seus sistemas sem reestruturá-los. Depois que as regulamentações de IA foram colocadas em prática, eles só precisavam voltar a usar papéis, sabe? Sobre os alienígenas. Eles se apresentam como simurianos. Yuka o interrompe. Vamos mesmo continuar essa conversa como se já estivéssemos presumindo que os alienígenas existissem? O bandido acha irônico que uma feiticeira Jujutsu, alguém que ganha a vida com coisas paranormais, simplesmente negue o paranormal. De qualquer forma, eles querem uma prova. O mestre de maldição então diz que uma nave, carregando 50.000 simurianos, está sobrevoando o país nesse exato momento. Para caber tanta gente, essa nave deveria ser enorme. E Tsurugi diz que é muito estranho algo desse tamanho não ser notado. O bandido acredita que eles usam alguma técnica de barreira, semelhante à cortina ou alguma tecnologia desconhecida. Ele diz que provavelmente, amanhã, às 8 horas, no planalto de Kurumayama, na província de Nagano, eles devem ser reabastecidos com suprimentos. E isso pode acabar enfraquecendo a suposta técnica de barreira. O suficiente para um feiticeiro Jujutsu vir. Os Okotsu foram ao local no dia seguinte, no horário mencionado. Então conseguiram ver. Era tudo verdade. Os alienígenas chegaram mesmo, hein? Então esse é um incidente de classe especial, do mesmo nível de Sukuna. Mas foram o vovô, a vovó e os outros que derrotaram esse Sukuna. Eu não sei o que eles vieram fazer aqui na Terra, mas não importa o que aconteça. Os feiticeiros Jujutsu precisam dar um jeito neles. Eles sofreram um choque de realidade, pois seus avós não estão mais vivos. E eles não podem mais continuar do jeito que estão. Precisam ficar fortes. Então, com o choque de realidade, veio a motivação. Eles querem se tornar como seus avós. Yuta quer ser como Yuta Okotsu. E Tsurugi quer ser como Maki Zenin. Enquanto a nave era reabastecida, Maru se reencontrou com seu irmão no solo. Cross disse para ele continuar acompanhando os feiticeiros da Terra de perto. Mas Maru se questiona se é mesmo necessário. Afinal, já deve ter percebido que os terráqueos da Terra são iguais aos simurianos. Há pessoas ruins, mas também há pessoas boas. Mas se não pudermos compartilhar esse julgamento de certo e errado, não terá significado algum. Podemos sim, não é você quem decide isso. As opiniões do conselho estão divididas no momento. Entre conflito e coexistência, não podemos escolher o caminho do conflito. De jeito nenhum! Cross disse para seu irmão continuar passando tempo com os feiticeiros e apresentando as evidências. Ele estava se retirando. Maru perguntou se ele não iria voltar para a nave, mas ele disse que tinha trabalho a fazer. Maru o chamou para merendar no dia seguinte, pois a comida desse país é muito boa. Mas Cross disse estar ocupado. Enquanto isso, os irmãos Okotsu tentavam pegar um metrô, mas Tsurugi estava sem saldo no relógio mega tecnológico e também havia esquecido seu passe estudantil. Então ele disse para Yuka ir na frente. Enquanto isso, Cross estava no topo de um prédio, observando a cidade. E sabe-se lá como e por que caralho Tsurugi apareceu ali. Ele achou ser Maru e falou com ele amigavelmente. Se ficar aí na ponta, vão achar que é alguém tentando se jogar e vão acabar chamando a polícia. Não existe esse tipo de coisa no seu planeta? Cala a boca. Não fale comigo. Cross respondeu e foi embora. Qual é a desse cara? No dia seguinte, o Sami passou mais uma missão ao trio. Maru já estava de volta. Aparentemente apareceu um tubarão devorador de pessoas na província de Gifu. Até aí não parecia um caso para feiticeiros. Mas essa tal província não possui praia. E para piorar, o tubarão apareceu na floresta, nadando no ar. Pegaram o trem. Tsurugi estava achando essa missão muito estranha. Espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio. Espíritos amaldiçoados? Ah, então hoje eu posso falar com você? É o quê? Tsurugi acha curioso o fato dos simurianos manipularem energia amaldiçoada, mas não saberem o que são espíritos amaldiçoados. Yuka explica que a energia amaldiçoada do povo de sua nação acaba vazando, se acumulando e ganhando forma. E essa costuma ser a verdadeira identidade de yokais, fantasmas e assombrações. Tsurugi diz que as missões de extermínio dessas criaturas não têm ocorrido fora de Kyoto, a Terra Assombrada, desde as últimas décadas. E justo agora que os alienígenas chegaram, surgiu um tubarão voador por aí. Era claramente uma acusação. Tsurugi estava supondo que os simurianos tinham algo a ver com isso. Mas Maru diz que isso é um absurdo. Afinal, seus compatriotas não têm aquele formato de tubarão e também não comem gente. Sem perceber, ele acabou admitindo que era um alienígena. Foi mal. Vou contar a vocês quando chegar a hora certa. Você deve ter seus motivos, igual ao Usami, mas você não é um cara mau. Yuka, eu acho. Ao chegarem na província, o grupo se dividiu em dois, e Yuka fez perguntas às testemunhas oculares. Ei, mocinha, eu tenho certeza do que vi. Foi em uma noite sem luar. Vi tudo com esses olhinhos.
que enxergam muito mal. Definitivamente, as testemunhas não eram das mais confiáveis. Ela passou tudo ao Tsurugi via chip da besta. O botão para o relógio celular mega tecnológico fazer a ligação ficava na têmpora. Tsurugi e Maru estavam investigando a floresta. Após desligar a ligação, ele continuou com suas acusações. É bom que isso não esteja acontecendo escondido da gente pelo país todo. O que quer dizer? Tô querendo dizer que é bom que vocês não tenham começado a invasão por debaixo dos panos. Ah, e vocês? A razão e a moral dos terráqueos já amadureceram o suficiente pra dizer algo sobre nós? Como ousa nos acusar assim? Sendo que são vocês que estão entrando na nossa casa. Não é porque queremos. Por que tá tentando me provar desse jeito? Qual é a sua insatisfação comigo? Eu sou um feiticeiro Jujutsu. A qualquer momento eu posso perder a vida em uma missão. Eu não posso deixar idiotas como você ficarem ao meu lado. Ora! Você fala como se fosse meu irmão. Me diga como eu sou idiota. Aquela coisa que você usou pra derrotar o sequestrador. Não sei que técnica é aquela, mas se você a possuía desde o início, por que não a usou logo? Eu expliquei, não foi? Os superiores me ordenaram para não interferir na missão de vocês. Mas essa ordem é mais importante do que a vida de crianças inocentes? Não, mas... De repente, um tubarão voador apareceu no meio da floresta, interrompendo a discussão e deixando os dois com cara de bunda. Tsurugi estava para sacar a espada, mas Maru disse que ele poderia causar um incêndio florestal. Bom argumento. Eles discutiram sobre o que fazer. Então Maru agarrou o animal para que Tsurugi pudesse cortá-lo sem precisar usar as chamas. Não me subestime, eu não preciso da sua ajuda. Vocês eu nunca vi por aqui. Não era um tubarão. Era um moço fantasiado de tubarão, de apenas 46 aninhos. Ele percebeu que eram do colégio Jujutsu. Ele também foi aluno de lá. Ele se apresenta como Osada e diz que o que está devorando as pessoas na região é um tigre de nome Toranosuke. Um tigre? Sério? Um tigre selvagem no Japão? Ei, bichinho, o que é um tigre? Isso aconteceu há uns 25 anos. Um casal de tigres foi trazido até aqui por comerciantes ilegais do exterior e acabou por se estabelecer nessa montanha. Devido à endogamia, Toranosuke é neto desses tigres. Ele era um tigre esperto desde filhote. Mesmo que não pudéssemos nos comunicar através de palavras, conseguíamos entender o que o outro queria dizer apenas olhando nos olhos um do outro. E recentemente, uma mega usina de energia solar, próxima ao topo, que já havia chegado ao fim da sua vida útil, foi reativada. Fizeram isso usando os tais fundos paranormais. Isso fez com que os rios secassem, além do calor que aumentou. Como o rio secou, o ecossistema da montanha entrou em colapso. E o Toranosuke, que desceu das montanhas em busca de água e alimento, acabou atacando os moradores. Entendi. Então os moradores viram você tentando exterminar o tigre, né? Bom, tá quase certo. Com a minha técnica de evocação espiritual, consigo chamar e usar as habilidades dos espíritos daquele que me fantasio, independente do local. Então não culpem os moradores por terem se enganado. Eu tô culpando é você. Mas eu não quero dar um fim a Toranosuke. Eu quero salvá-lo. Tsurugi diz que feras que matam pessoas precisam ser exterminadas. Principalmente agora que ele sentiu o gosto da carne humana. Osada retruca que o animal perdeu sua moradia pela conveniência humana. Além disso, sua casa fica longe dos vilarejos. E sendo um feiticeiro Jujutsu, ele é muito capaz de ficar de olho em 1 ou 2 tigres. É óbvio que isso não vai dar certo. Se vocês quisessem mesmo questionar sobre segurança e ecossistema, deveriam ter exterminado os pais dos pais do Toranosuke, quando tiveram tempo. Mas eu já escolhi o caminho da coexistência. Não é agora que minha forma de pensar vai mudar. Essa conversa parecia muito familiar para Maru. Ele fica do lado de Osada e pede para Tsurugi considerar, mas ele não muda sua postura. Osada percebe que Toranosuke está perto e se transforma no tubarão. Ele havia escolhido o espírito do tubarão por causa de seu faro especializado em sentir sangue. Ele chegou até uma árvore suja de sangue, mas parecia uma armadilha. O animal era esperto e estava acima da árvore. E atacou Osada com as garras. Tsurugi empurrou a fera com os ombros. Tsurugi, espera! Não, tudo bem. Toranosuke levantou e se preparou para o avanço, enquanto Tsurugi preparava o saque. Osada lembrou de quando o animal ainda era um filhote. Tá tudo bem, eu também tô sozinho. Opa, foi mal. Sua mãe tá viva, né? Mas os pais sempre morrem antes da gente. Só que a solidão nem sempre é ruim. Tenho certeza de que ela te tornará mais forte. Mesmo assim, quando você não for capaz de aguentar, pode vir até mim quando quiser. Como ele veio me procurar. Eu imaginei que isso tinha acontecido, mas... Você não é mais o mesmo tigrinho de antes. Já não tem mais volta, não é? Pelo menos faça sem que ele sofra. Por favor. Sinto muito, Toranosuke. O tigre avançou e Tsurugi sacou. Após o trabalho, Maru ficou cabisbaixo. Revelou que seu papel é reunir informações para decidirem se podem coexistir com os terráqueos ou não. Também diz que suas técnicas são compartilhadas com seu irmão gêmeo e por isso só pode usá-las em caso de emergência, pois ele também sentiria. Tsurugi entendeu que aquele otário ignorante era, na verdade, o irmão de Maru. Imaginei que se não houvesse uma situação em que eu não tivesse outra escolha, a não ser usar os meus poderes, isso acabaria deixando uma má impressão sobre os terráqueos. Por isso eu hesitei em usá-lo naquela vez. Não é como se eu estivesse fazendo pouco caso das vidas das crianças terráqueas. Foi mal. Você
Deveria mesmo me contar essas coisas? De jeito nenhum. Gostaria que mantivesse isso em segredo. Mas por que quis contar agora? Porque eu quero ficar de bem com você. Talvez sejamos iguais a esse tigre, mas conseguimos nos comunicar através de palavras. Por isso quero usar essa forma de comunicação para mostrar quem eu sou. De repente, um filhote de tigre saiu do matagal. Toranosuke tinha um filhote. Tsurugi se aproximou dele e Maru pensou que ele fosse eliminá-lo. Mas ele o pegou e o entregou ao Osada. Tiozinho, não perca ele de vista dessa vez. Pode deixar. Tem certeza disso? Não é questão de ter certeza ou não. É só que ninguém sabe o que ele vai se tornar no futuro. O mesmo vale pra gente. Aham. Tem razão. Enquanto isso, Yuka continuava entrevistando as testemunhas.